eu sou Rachel, a esposa do Marcos. E eu sou o Marcos. E a gente só queria fazer um vídeo falando como que é para aprender uma nova língua. Porque eu falo português, eu sou um pouco fluente. Você é muito fluente. Eu fiquei muito fluente quando eu comecei a namorar com o Marcos. Tipo, eu já tinha o base, mas não foi tão fluido como que é agora. Não era tão desenvolvido quanto é agora, mas você tá perfeita. Thanks, amor. Então, eu só queria falar para vocês, para dar um pouco de coragem para vocês que estão aprendendo uma nova língua, porque eu entendo os desafios, eu entendo que é difícil para tentar, porque você fica com muita timidez, né? Sim. Fica muito tímido e com medo de errar. Então, para mim, eu realmente comecei a desenvolver meu português quando eu decidi não ter medo de errar. Eu tive professoras de português, eu tive amigos que são brasileiros, claro, que iriam me parar toda vez que eu errei. E eu não gostei disso, porque isso só me deixou sentindo que eu só estava errando, que seria melhor para só calar. Então... Exemplo, o que ela tá dizendo é que toda vez que ela falava algo, alguém corrigia ela. Podia ser na sala de aula, Isso, mas é mais na forma de se expressar. Exemplo, você talvez errava no tempo de colocar as palavras. Sim. E as pessoas entendiam o que você estava falando, mas queriam te corrigir naquele momento de uma forma brusca. Sim, e com isso, eu nem posso completar meu pensamento. Eu só quero completar meu pensamento e eu sei que eu falei errado, especialmente, tipo, falando carro, algo assim que vocês sabem que você sabe que eu tô falando sobre o carro, sabe? É entendível. E então o que eu queria comunicar para vocês é quando você está aprendendo uma nova língua, especialmente inglês. Eu só vou usar inglês como exemplo porque eu falo inglês e português. Quando você parar de ter medo de errar, sua nova língua explode em desenvolvimento. É doido, é crazy, é louco. Porque quando eu decidi que meu objetivo só seria para entender e para ser entendida, tornou outra coisa. Mas se eu ficasse só com medo pensando de um dos 16 tenses de verbos que português usa, eu não falaria nada, porque tem tantas regras. Então, para mim, eu falo para os outros, tem 16 tenses de verbos, eu uso tipo 5, eu nem sei, 5, 6, e provavelmente eu erro muito, mas vocês sempre sabem se eu estou falando sobre hoje, amanhã ou ontem, né? Então, isso para mim aqui eu quero comunicar para vocês, para não ter... Eu tenho uma pergunta. Qual é a melhor forma para elas aprenderem? Para mim, seria como você fosse ensinando uma criança. E isso não é para ofender ninguém. E é o que a gente estava falando, nós estávamos conversando ontem sobre isso. De uma forma como ensinar vocês... Seria do início. De uma forma certa. Porque a maioria dos cursos de inglês, eles já vão direto para a gramática, para os verbos, mas eles esquecem do alfabeto, do A, B, C, D. Você sabe o alfabeto em português, mas o mesmo alfabeto é diferente em inglês. Porque as letras
tem outros nomes. Por exemplo, H é H. Isso. Então, se eu faço isso letrando meu nome em inglês, seria R-A-C-H-E-L, que é completamente diferente do que é em português. Do português. Então, se vocês não sabem do alfabeto e como pronuncia os próprios letras, como vão aprender como vão aprender a pronunciar? O desenvolvimento da coisa. Então, o pronunciamento do inglês o que nós, é ruim. Isso, o que nós estávamos falando é que, bom, se vocês quiserem estar conosco nessa nova caminhada, nós vamos iniciar desde o início, desde o alfabeto. Porque eu falo A e você fala A. Eu falo B e você fala B. Eu falo C e você C. Eu falo D e você D. Isso é difícil, é diferente. Qual é? Eu falo E e você I. Então, esse é muito difícil, porque para nós é I. Não é a mesma coisa. É I, é I. Pois é, porque, exemplo, no inglês, se você for ler o que você vê, a gente está colocando lá head. O que é head? Head é? Cabeça. Poxa, mas head pra mim, se eu for ler, é vermelho. R-E-D. Mas a pronunciação de head é com H. Vem um H, de head, de cabeça. Então é diferente. Então não é head de vermelho, é head de cabeça. Se eu for pronunciar head, é red. Yeah. Tipo, that car is red, that car is head, ninguém vai te entender. Porque, na verdade, estão falando português só usando palavras em inglês, então ninguém vai te entender. Portugueses não vão te entender, ingleses não vão te entender. Então, a pronunciação é muito importante. Desde o início. Sim, mas é muito difícil em inglês. Eu sinto muito, mas a pronunciação em português, isso aqui é coisa que eu adorei sobre português. Porque se eu soubesse como soletrar a palavra, eu vou saber, saberia, tá vendo sobre os tensos? Eu saberia como pronunciar perfeitamente, porque vocês soletram exatamente como que é pronunciado. Mas já no inglês não é assim. Mas a gente pode aprender isso com o tempo. Tudo é com o tempo. Eu estou falando português faz mais de 10 anos. Então, meu português deve ser razoável. O seu português é muito bom. Mas eu só estou falando desde o início, estudando inglês por 1 mês, 6 meses, 1 ano. Seu inglês não vai comparar para alguém que está já falando a língua faz 10, 15, 20 anos. Então, evita essa tentação de comparação. De ser igual. Porque isso, para mim, também foi algo muito ruim. Porque eu conheci americanos que já estavam falando português, morando dentro do Brasil faz anos. E eu pensei, poxa, meu português é ruim demais. Olha essa americana que está falando português lindo, tá perfeito, parece praticamente nativo. Mas, na minha mente, eu não contei que, poxa, mas eles estão morando aqui faz 5 anos. Então, realmente, o português deve ser razoável. Então, para vocês que estão iniciando com qualquer língua, por favor, evita a tentação de comparação. Porque eu não falo muito, mas eu sempre estou me relembrando que a comparação é o inimigo de felicidade, de contentamento. Isso. Porque se você está sempre comparando uma parte da sua vida com alguém, sempre vai piorar sua mente e seu bem-estar. Se eu sempre estou comparando minha casa para a casa lá na rua que tem, 4 quartos e uma piscina e tudo, eu vou ficar mais triste com minha casa. Então, por favor, gente, não compare sua vida em nenhum aspecto para a vida dos outros. Não compara a língua do seu estudo para o estudo dos outros.
só não compara, só faz seu melhor. Temos um ditado para isso. Não corra atrás das borboletas. Crie seu próprio jardim para que elas venham no seu próprio jardim. Então, isso que eu quero falar para vocês antes que a gente comece isso, gente, porque é muito importante que seu objetivo, se eu vou te ajudar em inglês, se eu posso te entender, eu não vou te corrigir. Porque para mim, isso é o objetivo, para entender e ser entendida. E você automaticamente se corrigirá. Sim. Automaticamente, no futuro, você vai ver que eu posso evoluir. Sim. Porque Marcos, ele nunca me corrigia, só se foi muito feio que eu falei sem querer, algo assim. Ou se eu perguntei, tipo, como que é essa palavra, como eu falo isso, então ele iria me corrigir. Mas ele sempre me deixou me expressar. E meu português era feio. Mas agora, só escutando a falante nativo, fica bem mais suave, bem mais fluido e tudo. Então, isso que eu quero comunicar. E não faz comparação. E só tenho esse objetivo. Eu quero ser entendido e eu quero entender. E isso que eu falo pra você. Sim. Que tem sotaque. Todo mundo que não é uma falante nativo vai ter sotaque. Então, não tenta esconder isso. Porque com o tempo, o seu sotaque vai ficar menos e menos e menos. Mas é uma parte de você. Então, não tenta esconder isso. Então, é isso, galera. Só viemos comunicar para vocês que nós agora vamos lançar vídeos para vocês, ensinando inglês para vocês. Espero que vocês tenham paciência conosco. Agora os vídeos vão ser um pouco mais com frequência no canal. E mais pra frente criaremos um outro canal. Mas por enquanto, porque não sabemos como que é a vida com gêmeas, né? Se elas ficam difíceis para uma semana, 2 semanas, porque elas estão crescendo os dentes agora. Já estão... Que tá um pouco difícil. Mas esperamos a compreensão de vocês e vamos colocar vídeos nos ajudando. Porque a gente vai tentar ajudar vocês e vocês vão ajudar... Vocês irão nos ajudar curtindo os vídeos, comentando, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Faça isso por nós, tá bom? Porque eu gostaria de te ajudar, eu gostaria, ok? Eu gostaria que a gente melhore juntos. Então, vamos crescer juntos, tá bem? Até mais.